Olá! Na aula de hoje, nós iremos começar a montar o seu setup de operações, a sua estação operacional de curto, médio e longo prazo. Vamos também adicionar ferramentas que vão te auxiliar nas suas tomadas de decisão a curto, médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre os períodos gráficos, que é muito importante, vamos falar sobre o stop. Todas as vezes que iniciamos uma operação no mercado, nós precisamos colocar um stop de segurança. Esse stop ele é um bloqueio caso o mercado provoque uma correção contra a direção que eu entrei na operação. Por exemplo, eu tenho R$ 1.000. Caso esta operação ela vá contra o movimento que eu decidi seguir do mercado, contra a tendência do mercado, eu aceito perder 50. Eu continuo com o meu capital na minha carteira. Só tive um pequeno prejuízo que estava dentro da minha gestão de risco. Nós iremos falar sobre gestão, sobre gerenciamento mais à frente. Eu aceitei perder R$ 50 de 1.000, mas eu estou dentro do meu gerenciamento. O gerenciamento é uma forma de você ganhar dinheiro, porque você perde 50 nesta operação, mas quando você entrar novamente melhor posicionado no mercado, a sua operação pode te render 100, 150, 300, 500 ou pode dobrar a sua carteira. Então, é muito importante nós entendermos o que é o stop e para que ele serve. Neste caso, nós estamos falando sobre o stop de perca, sobre um stop caso a operação nos traga algum prejuízo. Mas existe o stop de ganho, caso a operação ela vá a favor do seu movimento, a favor da direção que você escolheu no mercado, você finaliza a operação também com o stop, efetuando o seu lucro e pondo dinheiro no seu bolso. Também existe o stop programável. Como ele funciona? Você não está na frente da sua estação, mas você tem uma operação em andamento. Essa operação você pode ficar tranquilo, porque todas as corretoras, e nós teremos um tutorial mais à frente falando sobre todas elas, todas as corretoras elas disponibilizam essa ferramenta e muitas outras, que é o stop programável, para quando você não estiver presente na frente da tela, ao atingir um determinado valor ou atingir a sua marca de lucro, automaticamente a corretora ela finaliza essa operação para você, pondo o lucro na sua carteira. No final desta aula, eu vou deixar um bônus para que você pratique tudo aquilo que você já aprendeu nas outras aulas e você vai aprender nesta aula, para que você pratique aí no seu smartphone ou no seu computador. Vamos dar continuidade. Agora que entendemos o que é stop, vamos entender os modelos de operação, como eles são aplicados em diversos tempos gráficos e para que serve esses tempos gráficos. Vamos começar do maior para o menor. O buy hold é um investimento atemporal, é um investimento a longo prazo, aonde o investidor ele compra ativos, commodities, criptomoedas, ações e muitos outros tipos de investimento. Ele aplica o seu dinheiro e deixa o tempo fazer o trabalho dele. Por exemplo, o Bitcoin em 2008 ele custava 15 centavos. O investidor com 1,50 comprou 10 Bitcoins. Na data de hoje, esses mesmos 1,50, 10 Bitcoins estão neste preço. Este é o investimento de buy hold. Pode ser aplicado em muitas outras marcas: Tesla, Apple, Microsoft, petróleo,
light em muitos tipos de investimentos diversificados e diferentes. Mas quem aplicou, por exemplo, no Bitcoin em 2008, hoje tem uma carteira desse tamanho. O buy hold, ele é o tipo de investimento que ele não exige do investidor uma análise gráfica muito apurada, muito precisa, mas exige uma análise fundamentalista bem feita. O próximo modelo de operação é a operação de position. A operação de position é praticado por traders conservadores ou pelos que não têm muito tempo. Muitos praticam finais de semana, por exemplo, no Forex ou em criptomoedas. Geralmente, a operação de position ela dura em média de 3 a 6 semanas. Tem uma assertividade por ser um gráfico de peso de 85%, aonde o trader ele faz a venda do seu ativo e bota o lucro no bolso. Esta já é a operação de position para aqueles que já se aventuram a fazer uma leitura mais técnica, uma leitura gráfica. Mas atenção, mesmo sendo um investimento de maior prazo, de longo prazo, vai exigir que o investidor ele tenha pelo menos o básico do conhecimento gráfico, normalmente praticado no período semanal. O próximo modelo operacional é a operação de swing trade. A operação de swing trade ela divide muitas opiniões do mercado financeiro, porque existem investidores que carregam essas operações por 10, 15, 20 dias em operação. Porém, as marcações corretas para uma operação de swing trade é para começar hoje, para terminar amanhã. Para começar hoje, no máximo com 72 horas, essa operação ela já tem que ter sido encerrada. Por quê? Você vai operar no tempo gráfico de 60 minutos com marcações de suporte e resistência em gráficos de 12 e diário, porque você vai ter peso na sua leitura, você vai ter confirmações na sua leitura gráfica, você vai ter confluências nessa leitura. Não é uma operação que você pode arrastar por um longo período, senão nós teríamos que mudar o time gráfico de marcação. Quanto maior for o tempo que você se expor no mercado, que você ficar em operação, maior é o risco que você está expondo o seu capital. O próximo modelo de operação e o mais famoso, o day trade, é o tipo de operação que o investidor, o trader, ele inicia e finaliza no mesmo dia, geralmente operado no time gráfico de 15, 30 e 60 minutos. O modelo de operação tão famoso quanto o day trade, o scalp, muito praticado por quem opera opções binárias, é o modelo de operação que você compra e vende várias vezes durante o mesmo dia. São operações de curto prazo, geralmente praticado no time frame de 1, 5 e no máximo 15 minutos, mas é mais praticado no período gráfico de 1 e 5 minutos. Mas qual é a importância dos time frames, dos tempos gráficos na minha e na sua operação? Quando você estiver operando no time frame de 5 e de 15 minutos, que é normalmente praticado por quem faz scalp e day trade, eu aconselho você fazer as suas marcações no time frame de 60 minutos. Mas por quê? Quando você faz as suas marcações, por exemplo,
um suporte ou uma resistência no time frame de maior peso, você tem um suporte mais sólido e uma resistência mais sólida. Retire o zoom do gráfico e busque por pontos relevantes, importantes no passado do gráfico. Procure a sua resistência em topos que o passado no gráfico de 1 hora, por exemplo, no gráfico de 1 hora ele deixou para você. Procure por suportes que o gráfico de 1 hora também deixou como fundo. Esse suporte e essa resistência são extremamente difíceis de ser ultrapassados pelos gráficos operados em 5 e 15 minutos. Tenha em mente que quando você escolher o seu time gráfico de operação, as suas marcações elas têm que ser de 4 a 5 vezes maior do que o período gráfico operado. Vou te contar exatamente como eu começo o meu dia de operações. Normalmente, quando eu vou iniciar o meu dia, as minhas operações às 9 da manhã, pelo menos 1 hora antes, eu ligo a minha estação, eu abro o setup de operações e faço uma análise com calma do gráfico, com o máximo de perícia possível. Isso vai tirar a preocupação da minha cabeça de que eu tenho que clicar, de que eu tenho que fazer uma operação correndo. Se eu vou fazer o day trade, por exemplo, no gráfico de 15 e 5 minutos, eu começo sem pressa, analisando o gráfico, fazendo marcações no gráfico diário. O nome disso é macromarcação. Você vai começar analisando o seu gráfico pelo macro. Começo fazendo as marcações, vendo as estruturas do mercado pela análise de macro do mercado. Por mais que eu não vá operar no diário, eu tenho essa marcação pronta já na minha estação. Faço uma marcação no diário, trago para o time frame de 4 horas, reduzo para o time frame de 1 hora até chegar no período gráfico que eu vou operar. Porque pode acontecer de, quando eu fizer minhas marcações no time frame de 15 minutos, que é o time que eu vou operar, pode ter alguma confluência com o gráfico de maior período. Isso vai dar mais peso nas minhas operações e nas minhas marcações. Isso vai reduzir e vai ser um filtro muito importante das regiões aonde eu possivelmente posso abrir uma operação. Tenha isso na sua mente, programe isso no seu mindset 1 hora antes para abrir o seu setup e fazer as suas marcações sem a preocupação de que você tem que abrir uma operação. Analise o macro, o micro e a nanotendência. Vamos falar um pouco sobre isso. Existe no mercado financeiro uma linguagem técnica para fazer a divisão do tempo no gráfico. Por exemplo, quando vamos operar o gráfico de 15 minutos, mas começamos a fazer as nossas marcações no time de 1 hora, independente se for suporte, resistência, LTA, LTB, canal paralelo ou qualquer tipo de marcação que você for fazer, são marcações de macro. Você começa de cima para baixo, agregando peso nas suas marcações. Essas marcações de maior peso se chama macro. Todas as estruturas e marcações que você fizer no time frame de maior peso para o gráfico que você for operar, essas marcações, estruturas ou qualquer tipo de ferramenta você vai usar em linha temporal, que vai ser chamado de macro. Agora que entendemos o que é macro, vamos reduzir o time frame para 30 minutos. Vamos procurar por pontos relevantes, pontos importantes no mercado, topos e fundos relevantes, suporte e resistência, LTA, LTB, canais paralelos ou qualquer outro tipo de marcação ou estrutura relevante. Neste momento
que reduzimos o gráfico para 30 minutos, acabamos de reduzir o gráfico para micro. Neste momento, fazemos marcações de médio porte, grande porte, macro, médio porte, micro. Agora que nós temos o macro do mercado, as estruturas e marcações de grande peso e relevância, também temos o micro, que são as marcações e estruturas de médio porte do mercado. Nós já temos um filtro aqui. Vamos levar o tempo gráfico para o período que nós vamos operar. Vamos para o tempo gráfico de 15 minutos. Neste momento, temos na nossa área de trabalho um período macro e micro, e tudo o que nós vamos fazer, marcar neste tempo gráfico de operação é chamado de nanotendência, nanomarcação ou estrutura, porque nós estamos operando dentro do macro e do micro, dando apoio e suporte a tudo o que nós vamos marcar ou fazer no nosso time frame de operação. Agora que chegamos na linha temporal do gráfico, vamos começar a adicionar ferramentas que vão ser utilizadas como filtros para as nossas operações. Normalmente, eu chamo as ferramentas que eu utilizo no meu setup de copiloto, pois ele me auxilia nas horas que eu preciso de um reforço numa leitura ou que eu preciso de uma segunda opinião no meu price action. Lembrando, as ferramentas e as marcações que você utiliza no gráfico não são tomadoras de decisão daquilo que você está operando. São apenas filtros para você chegar a uma conclusão. Mas você pode utilizar tanto as marcações quanto as ferramentas que nós vamos utilizar a partir de agora como um copiloto para ter uma segunda opinião. E o primeiro copiloto ou a primeira ferramenta que nós vamos utilizar é as médias móveis. Mas o que é uma média móvel? Para que servem as médias móveis? Por exemplo, a média móvel ela é um rastreador de tendência, ela é um indicador de direção gráfica. Por exemplo, a nível temporal, a média móvel de 200 períodos é a média móvel mais importante do mercado financeiro, ou uma das mais importantes do seu price action. Ela pega a média de preço dos últimos 200 candles que aconteceu no seu gráfico. Por isso, ela é considerada a média móvel mais importante, porque ela tem o maior peso e o maior valor entre todas as outras irmãs que ela tem, que são as médias de baixo período. Independente do período da média que você estiver usando no seu gráfico, as mais importantes, a de 200 períodos, a de 99, a de 21, 14 e 7 períodos, independente de qual for, o preço, ele 80% das vezes, ele está retornando à média. E ela vai servir como rastreador da tendência da direção do preço. Então, é uma ferramenta muito importante para te auxiliar na sua tomada de decisão. Por exemplo, numa média móvel de 200 períodos, você tem 200 períodos para trás que já foram contabilizados por essa média e ela vai estar te dando a direção do gráfico. Normalmente, nas minhas operações, eu sempre opero a favor da média móvel. Alguns investidores operam o retorno à média, porque 80% das vezes, como eu disse, o preço ele está retornando à média. Mas, como eu venho falando com vocês nas outras aulas, sempre opere a favor da estrutura do mercado. Se a média móvel ela estiver apontada para baixo, principalmente uma média móvel de 200 períodos, que é uma média, vamos dizer,
A nível temporal, a nível macro, eu vou sempre operar na direção da média. Eu não brigo contra a correnteza. Eu não brigo contra o movimento do mercado. Se eu tenho uma média móvel de 200 períodos apontando para a baixa do mercado, eu espero essa correção. Ao encontrar a média, ela vai servir como uma resistência e eu entro no primeiro gatilho que o mercado me der na direção da média, a favor da estrutura. Ali sim, após identificar o gatilho, após a negação do preço, eu faço a minha venda a favor de todas essas confluências que apenas uma média móvel já está me dando. Mas você pode adicionar no seu gráfico outros períodos de médias móveis para te auxiliar. Por exemplo, para os investidores de scalping, até alguns de day trade vão utilizar a média móvel de 7 períodos ou 14 períodos. Essas médias móveis já são médias mais rápidas, porque elas contabilizam os últimos 7 e 14 candles para trás. Então, nós temos um ajuste fino das médias móveis de maior peso e maior relevância. É como se fosse uma nano média para o nosso setup, para o nosso gráfico. Neste momento, você ajustou um filtro e essas médias móveis, diferentes do suporte e da resistência, elas seguem o preço, elas acompanham o movimento do mercado. Eu sempre indico: opere a favor da estrutura, opere a favor do movimento macro do mercado. Se uma média móvel de maior relevância, de maior peso, ela está apontada para uma direção, não brigue contra o movimento do mercado. Vá sempre a favor da estrutura, utilize a média como um filtro para a sua estrutura. Você está vendo que a ferramenta ela já está servindo como um copiloto para você tomar as suas decisões? É uma segunda opinião para quando você deve fazer a sua entrada ou saída do mercado. Existem dois tipos de médias móveis no mercado. Por exemplo, a média móvel exponencial e a média móvel aritmética. Qualquer uma das duas você pode adicionar no seu setup, mas primeiro você precisa entender as diferenças da utilização dessas médias. Vamos utilizar como referência a média móvel de 21 períodos. A média móvel exponencial mais utilizada, mais praticada pelos traders, principalmente pelos mais conservadores, ela é a média móvel que ela tem mais peso na sua ponta final. Ela tem a medição dos 21 períodos, porém ela tem um ajuste mais fino, ela tem mais peso na ordem final dessa média. Já a média móvel aritmética, ela é uma média mais sólida. Ela pega o conglomerado de todos os 21 candles e te dá a média de preço. Porém, ela perde o ajuste fino que a média móvel exponencial tem. Vamos traçar um cenário de trabalho. Vamos adicionar um suporte baseado nos últimos fundos deixados no passado do gráfico. Em conjunto com o suporte, temos uma média móvel já flat acompanhando este suporte. Temos uma região consolidada e extremamente difícil de ser rompida. Em terceiro plano, temos os candles, o preço do gráfico descendo, vindo de encontro ao suporte e à média móvel. É extremamente difícil do preço ele ultrapassar esta região. Ali é um excelente ponto para se esperar, um gatilho para se fazer uma entrada de compra. Esta operação ela se torna ainda mais lucrativa, mais assertiva quando você opera principalmente a favor do macro e do micro, a favor da estrutura desse mercado. Quando você encontra a média móvel próximo a um suporte e na direção da estrutura do mercado, ela é extremamente assertiva e lucrativa. Você trabalha a favor da probabilidade do mercado. Como eu disse,
Não é possível saber qual direção o mercado vai ir, mas é extremamente relevante quando você faz um bom trabalho, um bom gerenciamento e você tem um cálculo de probabilidade. Cálculo de probabilidade é todas as vezes que você pega tudo aquilo que você já estudou do mercado e usa como confluência para fazer a sua operação. Você se torna perito sniper naquilo que você faz. A média móvel, ao mesmo tempo que ela te dá um bom gatilho de entrada, ela te dá o gatilho de saída da operação. Na terceira aula, nós falamos sobre a consolidação do mercado, sobre o mercado lateralizado. Na consolidação, você compra no suporte e fecha a sua operação lá na resistência. A média móvel, ela tem esse mesmo parâmetro de trabalho. Você pode fazer a compra na média móvel, no suporte, em conjunto com a média. E você pode usar um outro fator de média móvel para fazer o ponto de saída. Busque no passado do gráfico um ponto de resistência. Em conjunto com a média móvel, ele pode te dar um ótimo filtro, um ótimo gatilho de saída, porque o gráfico ele está sempre retornando à média. O modelo clássico de operação e mais praticado do mercado financeiro é o retorno à média, porque 80% do tempo o preço ele está retornando à média. Ele sempre busca o equilíbrio do preço do mercado. E este equilíbrio você encontra na média, porque ela já vem rastreando o preço. Ao encontrar a média móvel, se houver a negação, espere apenas um gatilho para fazer a sua operação a favor da direção da média. Lembre-se, ela já está fazendo um serviço excepcional do rastreamento do preço. Não tem o porquê a sua operação ser contra o movimento da média. Espere o retorno e a partir do retorno, a partir da negação, espere o gatilho para você fazer a sua operação. O próximo indicador, ou melhor, ferramenta que nós vamos utilizar no nosso gráfico, serve para fazer um cálculo de probabilidade. Afinal, ninguém consegue prever nem a direção e nem até quando ele pode ir numa direção. Mas você pode fazer um cálculo de probabilidade. Entra em ação a retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci ela é utilizada da seguinte maneira. Vamos utilizar como exemplo o gráfico altista. Ao encontrar uma resistência e sofrer uma negação de preço, ao encontrar uma barreira para ultrapassar uma determinada região, o preço ele começa a sofrer uma correção. Nesta correção, vai que você ficou 1 hora estudando o gráfico e perdeu o bonde, perdeu a entrada desta subida, desta alta do mercado. Você agora utilizará a retração de Fibonacci para fazer a sua entrada. Ao encontrar resistência, ele precisou fazer uma correção. Você vai traçar do fundo ao topo a retração de Fibonacci. Os pontos mais importantes desta retração é o 38, os 50 e o 61.8. É os pontos que normalmente o mercado ele respeita na retração de Fibonacci. É uma régua para você medir a probabilidade do mercado. Neste momento, na retração, o gráfico ele encontra um desses 3 pontos e aqui sim existe um gatilho para você que perdeu a entrada fazer a sua operação. Mas lembrando, a Fibonacci ela não é um ponto de tomada de decisão, ela é apenas um filtro para que você possa fazer um ajuste, para que você possa ter um norte, da onde esta correção do mercado ela pode vir a alcançar. Melhor ainda, se torna um filtro melhor e mais apurado quando este ponto da retração, esses 3 pontos da retração de Fibonacci, elas confluem
com um suporte ou com uma média móvel. Já temos como entrar no gráfico através da retração de Fibonacci. Mas depois que eu entrar, até onde o gráfico ele pode ir? Eu tenho uma ferramenta que pode me auxiliar nesta ida do mercado, que pode me dar um suporte para que eu possa sair com segurança sem me arriscar de o mercado ele buscar um topo e depois de devolver tudo? Sim, existe uma ferramenta que você pode usar para fazer este cálculo de probabilidade. O nome desta ferramenta é a extensão de Fibonacci. Dependendo do tipo de software que você utiliza para fazer a leitura do mercado, pode ser projeção de Fibonacci, expansão de Fibonacci ou extensão de Fibonacci. Não sei se você utiliza o TradingView ou Profit, mas dependendo do processador ou provedor que você utiliza para fazer esta análise, pode ser que o nome esteja diferente. A extensão ou expansão de Fibonacci também é uma régua de probabilidade. Esta régua, diferente da retração de Fibonacci, que mede a correção, esta régua de expansão, ela é para medir a probabilidade de intenção do mercado. Existem duas maneiras de utilizar a extensão de Fibonacci. A primeira é a forma clássica, que nós pegamos do fundo até o topo e o projetamos para cima. A segunda maneira é pegar do fundo até a correção e temos uma segunda métrica de régua para fazer essa projeção. A extensão ou expansão de Fibonacci, ela tem os seus pontos principais de contato. Normalmente, 61,8% e 50% da expansão são os principais pontos. Como subpontos vem o 0,38 e 0,23, que são pontos que podemos fazer parciais da nossa operação. Mas o que são as parciais? Por exemplo, iniciamos essa operação com R$1.000. Ao chegar nos 23 da expansão de Fibonacci, nós fechamos 25% da operação, finalizamos 25%, botamos esse lucro no bolso. Ao chegar nos 0,38 da expansão de Fibonacci, fechamos mais 25% da nossa operação. Só tem 50% para dar continuidade. Porém, você já tem um lucro no bolso. Vamos dar continuidade. Ao chegar aos 50% da expansão de Fibonacci, fechamos mais 25%, aonde o nosso risco ao ir na extremidade da expansão chegou só com 25% de todo o nosso capital já investido. Aproveitando que estamos falando de parciais, existe uma ferramenta que as corretoras de investimento elas fornecem para os investidores, que é o stop móvel. O stop móvel ela acompanha o preço enquanto o preço ele vai subir. Não é um stop fixo. O preço sobe, o stop sobe junto. O stop ele só é acionado a partir do momento que o preço ele corrige e alcança o nível do stop. Então a operação ele é finalizada e o seu lucro vai para a sua carteira de investimentos. Você pode utilizar esse stop em conjunto com a extensão de Fibonacci. Esse stop ele vai acompanhar o preço e você já tem mais ou menos a porcentagem do quanto esse preço pode subir. Então, para isso é utilizado a retração de Fibonacci e a expansão de Fibonacci para se ter uma probabilidade do mercado. É uma régua de probabilidade. Vou afirmar novamente, é impossível qualquer investidor do mundo saber qual é a direção e a intenção do preço exatamente. Ninguém consegue saber, mas você pode ter uma boa probabilidade. Quanto maior for o seu cálculo de probabilidade em tudo que você analisa no gráfico, maior será o seu lucro e melhor será as suas operações. As suas operações elas serão de qualidade, aonde
quando você tem uma perca, ela seja pequenininha e quando vier o seu lucro, ele seja grande. É perder de colherzinha e ganhar de balde. Esta é a melhor fórmula do mercado financeiro. Você pode fazer compra e venda utilizando somente a retração e a extensão de Fibonacci. Por exemplo, ao encontrar o ponto de retração, um ponto importante na régua de Fibonacci, você pode fazer a sua operação de compra utilizando somente esta ferramenta. E ao encontrar a extensão de Fibonacci, você pode fechar a sua operação, esperar a negação do preço, a confirmação da correção e entrar em uma correção utilizando a expansão de Fibonacci. É uma ferramenta multifuncional que você pode fazer tanto uma compra quanto uma venda, somente usando a retração e a expansão. Na terceira aula, nós falamos sobre o mercado lateralizado, consolidado. Isso ocorre devido à falta de volatilidade do mercado. Ele não tem interesse em ambas as direções. Ele não consegue romper para direção alguma. Existe uma ferramenta competente para medir esta falta de volatilidade ou uma volatilidade excessiva, quando ele explode para uma direção ou quando ele inicia uma nova pernada. O nome dessa ferramenta é volume. O volume ele é competente para medir quando o gráfico ele inicia uma pernada. Você vai perceber no volume que as barras elas são ascendentes e que o corpo dos candles eles são expressivos, eles são grandes. Mas ao perder volume, você vai identificar que o corpo dos candles eles começam a perder tração. Isso ocorreu lá quando o mercado estava consolidado, quando ele estava lateralizado. Houve uma perca de volume, houve uma perca de volatilidade. Você consegue identificar o final de uma pernada quando você tem perca de volume naquela direção e os candles que se startam fazendo a contrarresposta, fazendo a correção daquele movimento, eles começam a ascender de corpo expressivo e o volume ele se torna ascendente na direção da contrarresposta do gráfico. Sabendo agora que o volume é usado para medir a volatilidade do preço, ele pode ser usado em conjunto com as médias móveis ou com suporte e resistência ou simplesmente para medir se está se startando uma nova tendência. O volume ele é muito utilizado e muito praticado pelos traders profissionais aqui no mercado financeiro. O volume é uma ferramenta muito poderosa no mercado financeiro. Se você souber aplicar com maestria o volume nas suas operações para identificar o final de uma tendência ou identificar o início de uma pernada no mercado, você vai ser extremamente assertivo e lucrativo usando esta ferramenta que é utilizada para medir a volatilidade, a pressão do mercado naquele momento. Nós já adicionamos no nosso setup ferramentas, indicadores, osciladores. Vamos trabalhar um pouco a nossa estratégia. A primeira estratégia que vamos adicionar ao nosso setup é a SNR. É o tipo de estratégia que pode ser muito funcional para quem pratica scalp e faz operações nas opções binárias. Vamos entender como iremos aplicar a SNR no nosso gráfico. Adicionando primeiro um suporte e uma resistência, nós temos os limites de trabalho do preço. Nós temos as extremidades. Após adicionar as extremidades, o suporte e a resistência, vamos adicionar acima da resistência a nossa SNR, pegando os pavis e as sombras deixadas pelo gráfico. E no suporte, pegando as sombras e os pavis deixados também pelo gráfico.
Neste momento, nós temos esta caixa, nós temos este pequeno quadrante, aonde nós iremos esperar o preço atingir a resistência e o candle precisa morrer dentro da SNR. Ele pode ultrapassar a resistência, mas ele tem que finalizar dentro da SNR. Quando o preço ele acaba, o candle finaliza dentro da SNR, você identifica que aquela região ela é defendida por venda. Os compradores tentaram levar o movimento, romper a resistência, mas você sabe que nas retrações que houve naqueles pavis ou nas velas deixadas no passado, você sabe que aquela região ela é defendida por venda. O preço, isso é um gatilho para quem vai operar vendido. O preço precisa acabar dentro da SNR ou abaixo dela. Se o candle ele ultrapassar a SNR, automaticamente é cancelada qualquer operação de venda. A mesma dinâmica é aplicada no suporte do gráfico. Adicionamos a SNR utilizando os pavis e as sombras deixadas pelo passado do gráfico. Neste momento, temos o gráfico em estrutura de baixa, buscando a direção do suporte. O preço ele precisa morrer no suporte ou no máximo, o fechamento do candle tem que ser dentro dos limites da SNR. Ali é um bom gatilho de fazer uma entrada de compra, esperando apenas um start na direção comprada, na direção de alta. Mas atenção, a SNR é o tipo de estratégia muito eficaz para quem opera scalp e para quem opera opções binárias. Porque quando você opera um gráfico muito rápido, você precisa de uma estratégia rápida e eficaz e que você possa fazer a identificação com facilidade. Então, você pode aplicar a SNR como um filtro de resistência e de suporte. A próxima estratégia que vamos adicionar no nosso gráfico, ela pode ser praticada pelo investidor que opera scalp, day trade e o swing trade. Essa estratégia é o Start Moment. Vamos entender como iremos aplicar o Start Moment. Limpando a tela, nós conseguimos identificar que a partir desta marca, a partir desta região, se startou várias pernadas de alta. Aqui podemos usar como uma demarcação um suporte, porque conseguimos identificar valor, peso naquela região. Quando identificamos várias pernadas de baixa a partir de uma precificação específica do mercado, vamos colocar uma resistência. A partir desta precificação, houve-se muitas vezes seguidas o Start Moment, onde se startou uma pernada de baixa. O Start Moment se chama desta maneira porque a partir destas regiões houve-se o start de uma pernada do preço e podemos traçar um suporte e uma resistência para demarcar essa região, porque são regiões que são defendidas e aonde o preço ele tem uma nova ignição, tanto de alta quanto de baixa, e é chamada de Start Moment. Tanto a SNR ou o Start Moment podem ser usados juntas, mas elas são apenas gatilhos, filtros que você pode fazer no seu gráfico para demarcar uma região ou para confirmar as marcações que você já vinha fazendo no seu gráfico. Utilize várias confluências possíveis, as máximas que você conseguir, para deixar o seu gráfico mais sólido, para deixar as suas marcações com mais peso. Utilize o máximo que você puder de confluências na sua tela, nas suas marcações, em suas ferramentas e na sua leitura, para deixar a sua operação mais ajustada, mais apurada e mais lucrativa. Quando falamos sobre volatilidade do mercado ou a falta de volatilidade, lembramos da consolidação ou de um mercado hiperdirecional
com muita força em uma determinada direção. Também lembramos da ferramenta que acabamos de falar, que é o volume. Porém, o gráfico a todo tempo ele está em busca de algo muito precioso e eu preciso da sua atenção agora para que você entenda o que realmente vai fazer total diferença nas suas operações. O divisor de um trader amador para um trader profissional é o conhecimento. E tem muito curso pago que cobra alguns valores, mas não ensinam aquilo que realmente funciona no mercado. Existe algo do mercado financeiro que, se você souber, você se torna muito lucrativo e evita enormes prejuízos. Vamos falar sobre o que realmente importa para as suas operações. Mas antes, eu preciso dividir o mercado em duas classes. Por exemplo, o investidor pequenininho, o investidor, assim como eu, ele é chamado de sardinha. Já o investidor multi-mega bilionário ou multimilionário ou grandes instituições e bancos são chamados de baleia. Grave essas palavras: sardinha e baleia. Parece engraçado, mas a partir desta divisão você vai entender como funciona a liquidez do mercado. O mercado financeiro ele é extremamente manipulado. Por exemplo, se alguns investidores de grande porte, algumas baleias, eles combinarem os investimentos e fizerem uma operação em conjunta no meio de um mercado sem volatilidade, lateralizado, do nada se surge uma explosão tanto de alta quanto de baixa. Neste momento é muito importante se você estiver operando na direção daquele movimento. Caso ao contrário, você toma uma marcha ré do mercado e um grande prejuízo. E este movimento manipulado do mercado, ele é exatamente aquilo que o grande player precisa, de liquidez. Ele precisa do dinheiro das sardinhas. Mas, para ele conseguir provocar algo que se chama no mercado financeiro de FOMO, a manada do mercado financeiro acompanhou o movimento. Para ele conseguir provocar esse movimento, ele precisa de uma grande explosão no mercado. E todos os peixinhos, todas as sardinhas, elas vão em conjunto seguindo aquele movimento, mal sabendo que lá em cima as baleias já estão preparadas para derrubar o mercado. Neste momento há uma captura em massa de liquidez. É isso o que o mercado financeiro faz a todo momento, busca e procura de liquidez. Mas como eu, investidor pequeno, posso ficar protegido dessas capturas de liquidez? Como eu posso lucrar com essas capturas? Você pode utilizar as extremidades do mercado ou pontos que o mercado deixou suporte e resistência ou deixou muita sombra, muito pavio. Naquelas regiões, muitos investidores que entraram na resistência vendido deixaram seus stops mais acima. E muitos investidores que entraram no suporte deixaram seus stops mais abaixo. Ali é uma extrema zona de liquidez. É aquela região da resistência que o tubarão do mercado, que a baleia do mercado quer chegar, porque ela vai acionar o meu e o seu stop. É neste suporte onde está o meu suporte e é uma região interessante para as baleias do mercado capturar a liquidez. Quando você consegue identificar, seja no suporte ou na resistência, uma região onde se startou muitas operações de vendas ou operações de compra, ali, logo naqueles pavis, possivelmente ficou os stop desses investidores, tanto no suporte quanto na resistência. Naquele local existe uma grande liquidez. Como você faz para se proteger neste momento? Reduza
o máximo que você puder da alavancagem da sua operação. E eu vou falar sobre alavancagem no tutorial sobre corretoras, um pouco mais à frente. Mas reduza a alavancagem da sua operação. Aumente o tamanho dos seus stops, aumente seu espaço de proteção. Ou eu posso te deixar uma dica para você utilizar nas suas operações. Existe um site, um programa na verdade, que vai te auxiliar, que vai servir de ferramenta para que você identifique essa liquidez do mercado com mais facilidade. O nome deste site é CoinGlass. Também tem disponível para download para PC e para smartphone e é 100% gratuito. Essa ferramenta ela já te dá mastigadinho aonde estão os pontos de liquidez para que você analise, veja se vale a pena entrar naquelas regiões e acompanhe o movimento junto com uma baleia, colocando muito dinheiro no bolso e subtraindo muita liquidez e lucro do mercado. Vamos falar sobre um padrão específico de candle que em algum momento na sua jornada de trabalho você vai identificar no seu gráfico. Este modelo de candle é o gap. Existe o gap tanto de alta quanto de baixa. O gap é quando ocorre um espaçamento no gráfico. E já vou te adiantar, não existe espaço no mercado financeiro. O candle, se ele finalizar imediatamente na mesma amplitude, se starta um novo candle. Não pode ter um vácuo, um espaço entre os candles. Esse espaço, quando ocorre, o nome disso é gap e ele pode ser tanto de alta quanto de baixa. Por que agora eu vim falar sobre este padrão de candle e não falei sobre isso na aula 2? Porque este padrão de candle ele não é um gatilho, mas ele é um candle de atenção. Por quê? Todas as vezes que acontece um gap no mercado, seja ele de alta ou seja ele de baixa, você precisa ter atenção, porque esses vácuos e essas lacunas, essas brechas do mercado, elas são fechadas em até 72 horas, 90% das vezes. Estes gaps, quando ocorrem, muitos investidores entram no FOMO, entram no desespero e surfam aquele movimento. Pode acontecer de você surfar? Pode, mas com muita cautela, com baixa alavancagem e à medida que a sua operação for desenvolvendo, você vai protegendo o seu capital. Se caso aquele gap entrar em um momento de correção, você já está com o seu capital protegido. Então tenha sempre em mente, você identificou este padrão de candle, seja altista ou baixista, um gap de alta ou um gap de baixa. Você identificou este padrão no mercado? Cuidado com FOMO e muito cuidado ao fazer uma operação lá no topo dessa estrutura que se formou no mercado, porque normalmente o gap, seja de baixa ou seja de alta, ele é fechado em até 72 horas. Já que você chegou até aqui, eu quero te entregar um brinde para que você possa praticar gratuitamente tudo aquilo que nós aprendemos até esta aula sobre mercado financeiro. Existe um site que tem o programa para download, tanto para smartphone quanto para computador. Este site é o TradingView. Você pode pegar todas as métricas, todas as ferramentas, análises e ferramentas que utilizamos até aqui e configurar o TradingView para os seus estudos, para não ter que arriscar o seu dinheiro. Utilize o TradingView para que você crie tempo de tela, para que você se acostume com aquilo que você vai fazer na vida real, com o dinheiro real. Utilize o TradingView, porque lá você vai ter um gráfico real que está acontecendo em tempo real no mercado financeiro, com diversas criptomoedas, commodities, ações,
e diversos outros ativos que você pode escolher de acordo com o seu perfil. Vou deixar o link abaixo deste vídeo para que você possa praticar sem perder dinheiro e ainda ganhar muito conhecimento. Após entrar no TradingView, você vai poder aplicar e praticar tudo o que nós falamos nas outras aulas e nesta aula, gratuitamente. Vá até a aba Produtos e clique em Super Gráficos. Você vai abrir o gráfico aí na sua tela. Selecione no canto superior esquerdo o tipo de ativo que você quer praticar aí no seu computador ou no seu smartphone. Eu vou utilizar como exemplo o BTC USDT. BTC USDT é o Bitcoin pareado no dólar, apenas a nível de exemplo, ok? Após eu selecionar o tipo de gráfico que eu vou aplicar na minha tela e após você selecionar o tipo de ativo que você quer aplicar na sua tela, vá até a lateral esquerda aí do seu TradingView e vá até Ferramentas de Previsão e Medição. Ali você pode selecionar logo nas primeiras categorias dessa aba a posição comprada ou vendida. Você vai poder escolher em qual tipo de posição você vai querer marcar aí no seu TradingView. Se você quer fazer uma marcação de uma operação comprada ou uma marcação de uma operação vendida. A partir de agora você vai usar esta plataforma ou este aplicativo para você poder praticar, porque a prática gera a perfeição. Você vai ganhar tempo de tela. Todas as vezes que estamos aprendendo, ouvindo e vendo, e quando praticamos aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo é melhor absorvido. A nossa mente ela consegue entender e subtrair melhores resultados daquilo que nós estamos aprendendo. Então, mediante a isso, agora que você já sabe como colocar de forma simulada a posição comprada e a posição vendida, vamos deixar uma pequena tarefa para você praticar aí na sua casa, ok? O seu primeiro dever de casa, vá até a aba Indicadores e procure por média móvel exponencial. Clique 2 vezes para selecionar duas médias semelhantes. Após você selecionar 2 vezes essa média móvel, você vai perceber que o fator de ambas as médias, eles são o padrão, que é os 9 períodos. Escolha uma dessas médias móveis e coloque uma com uma cor diferente, com o fator de período diferente. Coloque 20 períodos nessa média móvel. Você terá uma média com o fator de 9 períodos e a segunda média com o fator de 20 períodos. Após aplicar a média móvel exponencial de fator de 9 períodos e de fator de 20 períodos, vá até a barra lateral esquerda aí no seu computador ou no seu smartphone e vá até a aba Ferramentas de Linhas de Tendência. Ali você vai encontrar a linha horizontal que você pode utilizar para marcar suporte e resistência, ou a linha de tendência, que é para você marcar o gráfico com uma LTB ou uma LTA. Também tem como você colocar os canais paralelos. Tudo o que nós já aplicamos nas aulas passadas e já falamos em algumas ferramentas nesta aula. Você vai encontrar tudo ali para você aplicar e praticar no seu gráfico. E aqui está o seu primeiro dever de casa. Após demarcar a sua região de trabalho, independente do tipo de marcação que você fizer no seu gráfico, após marcar sua região de trabalho a favor das médias móveis ou buscando o retorno à média, escolha uma região no preço para fazer demarcar aí na sua tela aonde seria a região comprada ou a região vendida. A parte verde da região que você escolher ir, seja comprado ou vendida, é a região de lucro. Veja a altura do preço, aonde está a base de preço no momento,
e identifique se o preço ele vai buscar uma alta ou uma baixa. A partir deste momento, marque para qual direção você entraria em operação. Agora que você já demarcou aí na sua tela a sua região de trabalho com o ajuste fino das médias móveis, vá até a posição de compra ou de venda, a posição que você vai escolher praticar, em qual ponta você vai estar operando. Ajuste o stop perca para 0,5. Você pode perder 0,5% com um alvo para 1,5%, seja comprado ou seja vendido a partir da região que você escolher trabalhar. O nosso segundo exercício ou dever de casa, vamos agora usar o mesmo gráfico que já está aí na sua tela e vamos aplicar a retração de Fibonacci. Se você está operando na ponta comprada, você irá pegar, após identificar uma correção deste movimento que você já está operando, você vai pegar a retração de Fibonacci na ponta comprada e vai traçar de baixo para cima e vai observar aonde que o gráfico ele pode vir testar nesta correção e vai demarcar com a sua continuidade da ponta comprada a partir do ponto que você identificar um movimento de ignição novamente a favor do que você já estava operando. Faça isso pelo menos 5 vezes. Para quem está operando já na ponta vendida, você irá fazer o mesmo movimento. Por exemplo, se você está praticando na ponta vendida do mercado, pegue a retração de Fibonacci após identificar uma correção do mercado, trace do topo ao fundo. Você já tem uma régua de probabilidade da onde esse preço ele pode vir corrigir. Após identificar que o preço ele sofreu uma fraqueza desta correção e te der um candle de ignição a favor do movimento que você já estava operando, que é venda, demarque a região que você iniciaria ou startaria a sua operação de venda. O nosso terceiro exercício ou dever de casa, vá até indicadores e procure por volume. Você verá que irá aparecer uma nova ferramenta aí na sua tela. Neste momento, você irá utilizar as barras do volume para ser um filtro para aquilo que você já está fazendo do seu gráfico. Você vai identificar que todas as vezes que o preço ele esteve em uma direção, seja comprada ou vendida, quando ele foi fazer a sua reversão de direção, o volume ele ganhou outra corpagem, ele ganhou outra dimensão. Utilize a desvalorização e a valorização do volume, o ganho de tamanho e a perca de tamanho a favor daquilo que você já está fazendo aí no seu gráfico. Faça pelo menos 5 operações utilizando o volume para que você possa ganhar experiência e tempo de tela. E na nossa próxima aula, nós iremos adicionar a mãe de todas as ferramentas, novos indicadores, novas estratégias, novas fórmulas para analisar o mercado financeiro. Se você está gostando desta aula, compartilhe, deixe seu like, indique para outras pessoas, convide seus amigos, monte um grupo de estudos. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Bem-vindo ao Café com Trader. Meu nome é Felipe Vieira.